Alô, meu povo! Estamos em Porto Alegre, Marco na TV, girando em Porto Alegre na Festa Farroupilha. Em Gramado, a temperatura sempre muito baixa. O que você está achando? Diz aí pro vovô. Lago Joaquina, Rita Bir e as ruas centralizadas. Marco na TV, girando em Gramado. Grande do Sul, tchê. Dá um gritinho, dá um gritinho. Malelê! Cadê a Malelê? Na trilha dos gaúchos. Feriado Farroupilha, dia comemorado pelos gaúchos, e tá tudo deserto aqui. E não tá tão frio, né? Foi só falar, começou a esfriar. Olá galera do Marco na TV, meu nome é Alisson, sou gerente geral aqui do Hotel National Inn de Porto Alegre. É uma honra apresentar nossa cidade para vocês. Porto Alegre hoje com mais de 1,5 milhão de habitantes. Temos também a nossa Serra Gaúcha, Gramado, muito conhecida no país e no mundo. Tá? Apresentar para vocês também a nossa Arena do Grêmio, nosso Beira-Rio, o estádio do Inter aqui em Porto Alegre. E também a Orla do Rio Guaíba, que foi revitalizada. E mais várias atrações históricas para vocês conhecerem na nossa cidade. Passando em Porto Alegre, sejam muito bem-vindos ao Hotel National Inn. Alô, Marco na TV. Alô, você, espectador do Marco na TV. Estamos em Porto Alegre, exatamente na festa dos Farroupilha. Hoje é feriado nacional aqui. Você vê ao fundo churrasco e bom chimarrão. Marco na TV girando em Porto Alegre e daqui rumo às Serras Gaúchas. Estamos começando mais uma série de reportagens para você acompanhar. Porto Alegre, no Marco na TV. Nós não votamos aqui. Não, mas vota em qual país, qual estado? São Paulo. É a festa tradicional gaúcha e não poderia faltar carne, todos os tipos. Essa é a tradição gaúcha. Em Porto Alegre, um recinto onde você vê carnes de todos os tipos. Cada barraca é comer, beber e relembrar as tradições gaúchas. Nós saímos do Nordeste, lá em Fortaleza, 32 graus, e aqui com 16 graus, mas um clima muito agradável. Acompanhe mais alguns detalhes aqui no Marco na TV, girando em Porto Alegre na Festa Farroupilha.
rolos, que fazem apenas o rompimento da casca. Produtos que quiserem consumir, pode consumir, faz bem para a saúde, serve como remédio natural, é bom na questão do cálculo renal, ajuda a eliminar. Mas também é base, né? Indústria farmacêutica, indústria de cosméticos, sal de frutas, pasta de dentes, raspagem manual, né, dos cristais, faz toda a higienização da pipa, tá, gente? Para daí poder reutilizá-la novamente. Eu sei que o espaço parece ser pequeno, vocês já estão nervosos, pensando quem é que passa aí, né? Não é criança, pode ficar tranquilo, tá, gente? Estagiário, pra quê? Pra isso, né? Brincadeira. Pessoal, passa assim uma pessoa, tá? Mas ela é pequena pelo fato de aguentar essa pressão. Na escura. Aí ele tem que entrar com lanterna, né? Quem não tem é fobia, né, pessoal? Porque é só o único espaço que vai ter e é tudo escuro ali dentro. Mas ela é menor pela questão de aguentar, são 10 mil litros. Então, se não aguenta essa pressão, ela estoura. E se vocês observarem, só para organizar vocês, o suco vai entrar na degustação para todos, tá? Porém, ele é doce, ele altera o paladar. Então, no início, eu sirvo só para elas, tá? E no final, eu sirvo para todos. Eu vou ali separar essa sequência, enquanto isso, eu vou deixar um vídeo bem rapidinho, porque aqui tá Embaixo, que está tendo a apresentação aqui ao fundo. Você vai ver e conferir. Hoje a Junimon tem muitos admiradores e conseguimos isso com muito trabalho e perseverança. Mas tem... Isso aí, então. Falar um pouquinho da diferença aqui dos vinhos para vocês, né? Reserva, reserva e o vinho reservado. O auge do vinho está ali, dentro da garrafa. Se nós guardarmos vinhos que é reservado, ele não vai evoluir. Ao contrário, ele perde características e vira garrafa de vinagre. Reservado, ele é o vinho de entrada, o vinho do dia a dia. Comprou, logo em seguida vai degustar. Reservado não passa em barrica de carvalho, justamente porque ele é um vinho simples. Um vinho para vinho reserva, aí esse sim tem capacidade de guarda. E todos os reservas vão passar nas barricas de carvalho. E pode passar nos dois, porque tem carvalho americano e carvalho francês, e se equilibra entre aromas e sabores. Ambas as barricas. Pessoal, aqui eu vou explicar para vocês o método de produção de espumantes ou champanhe. Esse aqui que eu vou explicar é o método champenoise, é o mais tradicional que tem. Dentro da garrafa, nós colocamos o vinho base. Levedura que está aqui alimenta-se de açúcar, converte em álcool e automaticamente produz o CO2, que é o gás que tem aí no espumante, tá, gente? Porém, essas leveduras elas vão morrendo e se depositam aqui, no bico da garrafa. Passou 60 dias, tem que ser feito o processo de degorge. Congela apenas o bico da garrafa com nitrogênio, tira essa tampinha de metal, pressão que formou aqui dentro por causa do gás vai expulsar essas impurezas, leveduras mortas. Com isso a gente perde líquido, então precisa completar o nível da garrafa novamente. Completamos, gente, com licor de expedição. Nada mais é um vinho base corrigido com açúcar. É isso aí que determina o que a espumante vai ser. Se ela vai ser uma moscatel, que é mais doce, se ela vai ser brute, que é um pouco mais seca. Depois coloca a rolha e daí sim está feita a espumante, tá? Esse aqui é o método mais tradicional, mas fora ele tem método Charmat, método Ash, que são fermentações diretas em tanques de inox, em autoclave, que isso produz em grandes escalas. Pessoal, diferença entre uma espumante, champanhe e o frisante. Espumante ou champanhe, teoricamente, mesmo produto. Gás natural, própria fermentação. Diferença? Denominação de origem, patente. Então, sempre que produzido no Brasil, o rótulo vai ir espumante. Produziu lá na região de Champagne, na França, o rótulo champanhe. O produto em si é o mesmo, tá, gente? Porém, o frisante, na maioria das vezes, ele é um vinho base com gás injetado. Serviu o frisante na taça, observe o gás, é estilo refrigerante. Se deposita todo nas paredes da taça. Enquanto espumante ou champanhe, gás a gente vai chamar perlage. Ela sobe fininha e constante pelo meio da taça, formando uma correntinha, tá? Ideal para espumante sempre vai ser a taça flute, a fininha, porque ela concentra a maior quantidade de gás. Mas já que eu estou falando espumante, vou apresentar a melhor da casa aqui para vocês. Pessoal, essa aqui é a nossa moscatel 7 medalhas de ouro, tá certo? Ela é moscatel, isso significa que ela é doce, porém ela é super equilibrada, ela é próxima de uma demi-sec. Quem gosta de brute consegue degustar ela também. Dentro das 7 medalhas, a mais importante foi essa em 2017 em Paris,
concorreu com 3.500 amostras. Falei a respeito da Moscatel premiada, 7 medalhas de ouro. Porém, vinho carro-chefe da Jolimon é esse daqui, ó. Cabernet Sauvignon, Morro Calçado. Primeiro vinho da Jolimon a ganhar uma medalha, então a gente quis homenagear com o nome do local aqui. Ele é um tinto seco, linha reserva, tem presença de tanino, tá pessoal? Só que ele é um vinho frutado. Na verdade, a característica da Jolimon é fazer vinhos mais frutados. Vocês vão observar porque ele vai entrar na degustação de vocês. Melhor vinho da casa, esse aqui, ó, Intendente Gran Reserva. Pessoal, vou pegar a garrafa dele aqui. Ele é um blend, tá certo? Composição de 4 uvas. Cabernet Sauvignon, Merlot, Taná e Cabernet Franc. Safra 2009. 3 anos de barrica de carvalho. Ele tem essa medalha de prata como um dos segundos melhores vinhos do mundo, porém ganhou agora medalha de ouro no Brasil, né? Como melhor. Olha e encaixa aqui novamente. Guarda o vinho deitadinho. Adega perfeito, tá? Não tem adega, pessoal. Gaveta de legumes na geladeira. Não guardem em porta de geladeira, tá, gente? Abre e fecha, oscila a temperatura, garrafa de vinagre, né? A partir de hoje, vocês são novas pessoas. Então, pessoal, para harmonizar com os vinhos Taná, vou servir para vocês o salame de javali, que é uma carne mais forte, porém 70% mais magra do que o porco. A gente não utiliza carne de caça, por questões sanitárias, somente criação. Javali. Degustação de faca, que é a depilação ou corte de cabelo. Pode ser barba, bigode ou virilha. A voz danada. Faz cavadinha também, parece. Isso aqui fica vermelho. Não dá pra me dar confiança, só claro. Pra quem gosta de vinho seco, Merlot. Merlot, pessoal, é a uva característica aqui do Brasil, que melhor se adaptou às condições climáticas. Igual o Taná, é do Uruguai, né? Malbec, da Argentina, Carmenere do Chile. Porém, Merlot, ele é um vinho que tem um tanino um pouquinho mais baixo, então ele não vai prender tanto no paladar. Só que o nosso Merlot, ele está com 14% de álcool, que é o máximo permitido na legislação brasileira dos vinhos reserva. Interrompe a fermentação, que fica em 14%. Qual é o maior teor alcoólico permitido no Brasil? 14% É o maior? na linha dos reservas. Gran Reserva mudou um pouquinho, tá podendo a 16%, tá? Mas não passa disso. Mas esses Tradicional de mesa, mais tradicional que tem. Diferencial, pode degustar a garrafa inteira, não vai dar dor de cabeça, porque ele é suave, feito para ser suave. Diferente de quando a gente compra um vinho muito baratinho. Geralmente esses são correções, tá certo? Porque às vezes a indústria ela erra um vinho seco e é caro jogar vinho fora, então apenas corrige para ser suave. Bastante açúcar, automaticamente bastante conservante. Isso sim é dor de cabeça engarrafada, tá certo? Sempre a taça flute. Nesse estilo de taça, não agitem, não chacoalhem, perde todo o gás. Espumante, coloca um bom gole na boca, segura um pouquinho, 3 segundos, para sentir aí, né, cremosidade, preencher o paladar de vocês. Lembra pêssego, lembra mel, é a melhor espumante da casa. Moscatel premiada pra vocês. Vou fazer um pouco de arte então, né? Passou o soluço, filha. Acho que vai. Não. De arte então, né? Passou o soluço, filha. Acho que vai. Não. Eu acho que eles fizeram uma aposta, quem conseguia furar do outro lado lá. Branquinha, gostosa. Vou passar os dois para na sequência buscar a Moscatel premiada para vocês. Ela vai ser moreninha, igual ele. O que vocês quiserem repetir dos produtos que estão abertos, vocês vão poder repetir. Eu só vou explicar como que vocês vão adquirir os produtos da Jolimon. Uma porque vocês não vão encontrar em supermercado, tá, gente? Questão de compra, para maior comodidade de vocês a respeito de todos os vinhos, tá? Porém, Jolimon vende para quem é cliente. Vem nos visitar, eu e eles vamos entregar para vocês esse cadastro. Através disso, começa a virar cliente, depois o e-commerce tem um contato de vocês, tá certo? Mas para maior comodidade a gente também despacha, tá, gente? Daqui, direto para casa de vocês. Transportadora e tem seguro. Muito bem, espectador do Marco na TV. Terminamos a degustação aqui na vinícola
E agora nós estamos num parreiral imenso para finalizar essa degustação. Aqui tem suco de vinho agora, porque aliás, amanhã ensolarada de Gramado. Os turistas começam a desfilar, o movimento é intenso, bem no centro de Gramado. Algumas lojas e aqui, hoje até que a temperatura está bem agradável, estamos a 14 graus mais ou menos, são 12 horas e 20 minutos aproximadamente. 13 graus e meio. Bom, pessoal, o sol saiu e os turistas saíram também. Está todo mundo na rua, são 18 graus, mais ou menos agora quase 2h10 da tarde. O pessoal postando para fotografia e outras cositas mais. E tá aí todo mundo. Galera toda na rua, fazendo aquele auê. É o quanto de leitos que existe aqui na cidade. Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, com mais de 1,5 milhão de habitantes, tem em torno de 15 mil leitos. Gramado, com apenas 37 mil habitantes, tem em torno de 20 mil leitos. Todas as casas, condomínios têm que ter esse estilo colonial, com detalhes eixa e mel. Todas passam por um plano diretor da prefeitura, sendo aprovadas ou não. Nenhum prédio, nenhum condomínio pode ter mais que 5 andares. E é o Lago Negro, um dos pontos turísticos mais procurados de Gramado. Paulo, quantos mil habitantes tem Gramado? Na atualidade tem 37 mil habitantes. E a rede hoteleira? Em torno de mais ou menos uns 400 hotéis, né? Em torno de 20 mil leitos. E qual o motivo de tanta procura turística para essa região? Gramado não é de 1 ano, 2 anos ou 10 anos, né? Gramado já começou o turismo há 60 anos atrás, né? E Gramado, a própria, além dos administradores públicos, né? Direcionar o turismo, o povo se engajou nisso também, né? E tá essa potência de cidade turística do Brasil. Antes da emancipação política era dependente de qual região? Gramado era o 5º distrito de Taquara. E desde quando que teve a sua emancipação política? 67 anos, né? De emancipação política Gramado tem, né? Na atualidade, os destinos mais procurados a nível de Brasil são litoral, né? E Gramado entrou entre esses 10 destinos, sendo não litoral e uma cidadezinha do interior. Gramado é comparada com a Campos do Jordão ou não? Eu acredito, eu conheço o Campos do Jordão, eu acredito que seja até um pouco mais que Campos do Jordão. Então, Gramado, há 35 anos atrás, um pouco mais, um pouco menos, a população, né, o maior ICMS da cidade era Calçados Ortopé. Ela chegou a ser a maior fábrica de calçados infantil da América do Sul, né? E a economia estava toda girada nessa fábrica de Ortopé. Na época, 35, 40 anos atrás, se a Ortopé falisse, né? Gramado estava literalmente falido também. Mas, como já falei, os administradores e a própria população se engajou em turismo, né? A fábrica fechou aqui na cidade e hoje em dia esse potencial a nível de Brasil, de mundo, Gramado, né? E o que marcou bastante nesse, eu aqui trabalho há 33 anos, né? O que marcou bastante, né? A gente passa muito frio aqui na cidade, né? Deu pra perceber. A gente já ficou várias vezes empenhado, né? Com um diesel, né? Que congela tudo, daí só com uma chaleira de água fervendo, botar em cima das bombas para ele começar a funcionar de novo, né? Teve épocas que já deu 6 graus negativo, né? Em 94 ficou 4, 5 dias nevando direto. A gente não fez esse passeio porque quando era ladeira não tinha como descer ou não subir, né? Ficou 4, 5 dias nevando direto. Com você? Comigo já andou Estênio Garcia, Reginaldo Faria, Lima Duarte, Felipão, Tite.
O Marco na TV desembarcando em Carlos Barbosa. Mais uma cidade turística da região das Serras Gaúchas. Daqui a pouquinho você vai ver mais alguns atrativos e a gente vai contar um pouco da história de Carlos Barbosa, onde tem o embarque e desembarque da Maria Fumaça. Na verdade, não é embarque e desembarque, né? Aqui é o meio. O embarque e desembarque, a gente vai confirmar, mas tudo leva a crer que seja em Bento Gonçalves e Garibaldi. Marco na TV, girando nas Serras Gaúchas. Carlos Barbosa, uma cidade gaúcha com cerca de 30 mil habitantes, passagem da Maria Fumaça. Aqui as instalações onde você tira bilhetes, tem banheiros e tudo mais. Ao fundo, do outro lado, você vai ter a Tramontina. Também uma réplica da Maria Fumaça, aqui em Carlos Barbosa, o Marco na TV. Esta é a loja da Tramontina, um elevador panorâmico. E tudo que você pensar em termos de ferramentas, acessórios e muito mais, você vai encontrar aqui na Lojas da Tramontina. Depois a gente conta um pouquinho mais a respeito. Mas, pessoal, a Tramontina tem uma história muito interessante. Era porteiro de uma casa de diversões e de repente foi comprado por outras pessoas e acabaram demitindo. E ele saía da cidade dele para ir buscar ferramentas em outra cidade e acabaram sempre tirando essa ferramenta dele. E ele, como um visionário e também uma condição que ele não tinha, né? Precisava trabalhar, precisava fazer alguma coisa, começou a fabricar ferramentas. E de uma fábrica de ferramentas, hoje fabrica utensílios, ferramentas, luminosos, lâmpadas de LED e muito mais. Estamos na rodoviária de Carlos Barbosa, indo para Bento Gonçalves. Custa R$ 6,45 a passagem. É uma viagem de meia hora aproximadamente. Eles vão passar, antes de Bento Gonçalves, vai passar em Garibaldi. Detalhes para você do Marco na TV. Bom, pessoal, estamos agora entrando no túnel. O túnel da Vinícola Aurora tem 91 anos. Você já viu nos detalhes da Vinícola Aliança lá em Portugal. Tem aqui as caves mais ou menos iguais. Você pode ver aqui os tonéis da Vinícola Aurora em Bento Gonçalves. Qual é o seu nome? Louise. E você trabalha aqui há quanto tempo? 4 meses. Quantos anos tem A vinícola, ela tem 91 anos. E quantos mil litros são produzidos diariamente? Por ano, nós temos cerca de 70 milhões de litros. E quantas marcas? Nós temos mais de 220 rótulos. As premiadas quais são? Todos têm premiações. E a melhor colocada? A mais premiada seria o nosso espumante moscatel. Tem mais de 80 medalhas, só ele. Você estava falando a respeito das borras. Você pode explicar um pouquinho para nós? Claro. Então, quando nós colocamos uma garrafa de suco na geladeira, a borra dela ela vai começar a se cristalizar porque nós temos o bitartarato de potássio, que é uma substância natural que se forma da uva, então do suco ou do vinho. Esse bitartarato ele também é usado para fazer várias coisas, como os cremes, esfoliantes, pastas dentais e o sal de fruta eno, que é bem conhecido. Então, o eno é utilizado o bitartarato de potássio na composição dele. De quanto em quanto tempo é feita essa limpeza nas barricas? Depende do mercado. Então, quando nós precisamos esvaziar a barrica para mandar para o mercado, suco ou vinho, é retirado esse líquido, então é feita a limpeza. Depende muito do mercado. Um dos vinhos que tem o teor alcoólico, o maior deles qual é? Dos vinhos, nós temos um vinho nobre que é de 15%. Mas nós temos também a grappa também, que é 38,5%. Temos uma mistela, que é 17%. Então, temos aí alguns alcoólicos. Você pode explicar a diferença do reserva e reservado, vinho? Sim.
Na verdade, nós temos, pela legislação, nós só podemos colocar reserva num produto que ele passou no mínimo 3 meses em carvalho, então para tinto 6 acima. Então, por isso esse nomezinho para definir o que é um produto que passou pelo carvalho e produtos que não, produtos que são jovens, que daí seriam reservado. O reservado tem que ser consumido rapidamente. Isso, até 2 anos para consumo, não passa pelo carvalho. E vamos apreciar alguns produtos da Garibaldi. Diego, da Vinícola Garibaldi, né? Fica aqui o convite para todos irem nos visitar. Nós somos a Cooperativa Vinícola Garibaldi, fundada em 1931, no dia 22, como a maioria das nossas cooperativas do nosso país, consequência pós-crise 29. Hoje nós contamos com 453 famílias associadas, cooperadas, todos estes agricultores, produtores de uva, produzem as uvas no interior, trazem para cá no período de vindima. Nós estamos situados a cerca de 120 quilômetros de Porto Alegre, capital do nosso estado, dentro de um município que hoje conta com aproximadamente 35 mil habitantes, um município centenário, com centro histórico estruturado, restaurado, para vocês conhecerem, conhecido pelo Passeio de Maria Fumaça, o passeio mais conhecido da nossa região, onde as pessoas que fazem esse passeio têm a oportunidade de também ali degustar os nossos produtos. A nossa cooperativa hoje ela recebe mais de 30 milhões de quilos de uva por safra, o que nos dá em torno de 26 milhões de litros de produto por ano. Mercado nacional, exportação para 18 países, nossa equipe com enólogos e sommeliers. O enólogo é a pessoa que fica responsável pela elaboração do produto. E o sommelier, além de opinar em características do produto, a profissão do sommelier está vinculada à harmonização. Fazer essa semelhança do que combina com o produto e com a questão gastronômica envolvendo a bebida. Mas as duas profissões elas estão muito ligadas e elas competem ao âmbito do mundo do vinho. Ele é extremamente interessante e de certa forma até curioso. Então tem alguns pontos que chamam a atenção. Um deles é a formação de bitartarato de potássio, o ácido tartárico. Uma formação natural, que são os compostos ácidos do vinho que se formam nas paredes dos baris, onde nós, aqui da vinícola, retiramos e repassamos para a indústria farmacêutica, onde ele é beneficiado e transformado principalmente em sais de frutas e cremes dentais. O interessante é que nós conseguimos destinar de forma correta, com agregação de valor, um subproduto que é composto por moléculas ácidas, que se torna, de certa forma, se não destinado de forma correta, ele agride a natureza, porque o que o compõe são moléculas ácidas. Então nós temos toda uma preocupação que é destinar de forma correta isso, para não poluir ou agredir a natureza. Em Gramado, a temperatura sempre muito baixa, e às vezes você, de todo o Brasil aí, a região de Ribeirão Preto, que é um calor medonho, não precisa comprar nada lá na cidade, gastar dinheiro para depois você ter que colocar no guarda-roupa e deixar lá as traças comendo, né? Então você vem para cá, fala com a Clô, onde a gente tem o Closet, tudo é alugado aqui. 24 horas, são por diárias. Pega hoje, me entrega amanhã, no mesmo horário. Esse casaco, R$ 65,00 a diária. Esse aqui. 65 a diária. Olha tá? assim. Temos os masculinos, 75 a diária, vários. Sem pagar excesso de bagagem, né, galera? É isso mesmo, porque você vai para o aeroporto, aquela malona cheia de casaco, mas tem, ó, luva, bota,